Olá pessoal, hoje a gente vai estudar um pouco de demografia e seus principais conceitos. Vamos entender por que é importante analisar e pesquisar a população, né, sua qualidade de vida, o número de nascimentos, o número de mortes. Essas taxas e esses conceitos ajudam o Estado, por exemplo, a implantar políticas públicas na área de saúde, educação e segurança, ok? Vamos dar uma olhadinha. Estudando a população. Os estudos da população são realizados a partir dos dados coletados pelos censos demográficos e pesquisas de campo, que são organizados e interpretados por instituições oficiais do governo e universidades. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acumula uma grande quantidade de pesquisas e dados estatísticos sobre a população brasileira. E aqui, por exemplo, a gente tem uma pirâmide etária de um país, né, Moçambique, e as pirâmides etárias elas são montadas a partir dos dados que esse censo demográfico, que essas pesquisas demográficas, né, populacionais, nos trazem, nos refletem, tá? Desde a expectativa de vida, a qualidade de vida, número de mortes, número de nascidos, enfim, tudo que é possível absorver dessas pesquisas, ok? Antes de olhar para os dados representativos da população, é importante ressaltar que mais do que uma série de observações e dados quantitativos, as informações do censo, das pesquisas, são utilizadas como referência para a formação de políticas públicas nas mais diferentes áreas da sociedade e segmentos da economia, apontando as fragilidades, potenciais e a evolução histórica dos aspectos mais importantes de nossa sociedade. Então, vão ser esses dados que vão nos ajudar a corrigir certos defeitos e a melhorar a qualidade de vida da população. A realização dessas análises exige também a compreensão de alguns conceitos fundamentais empregados pelos estudos de população dentro do Brasil e fora do Brasil, né, pelo resto do mundo. Aqui embaixo, por exemplo, a gente tem uma pirâmide etária, né, que traz a informação da expectativa de vida da população em um determinado país. Se a gente observar, o lado verde representa o das mulheres, o laranja dos homens, e as mulheres, no geral, têm uma expectativa de vida maior do que os homens. É muito importante vocês se acostumarem a essas pirâmides etárias, a esses gráficos, porque eles trazem informações importantes para o vestibular de vocês, tá? Indicadores populacionais. A gente tem a taxa de natalidade, que é medida de acordo com o número de nascimento, vezes 1000 ou 100%, sobre a população total. A taxa de mortalidade, que é o número de mortes, vezes 1000 ou 100% sobre a população total. Veja que essas duas taxas, elas correspondem a fatores importantes para a nossa sociedade, mas ela é medida em um período, no geral, de 12 meses. Em um ano, né, de um ano para o outro, a gente vai ter o número da taxa de mortalidade e a taxa de natalidade de determinada região. Já a taxa de fecundidade, que é a média de número de filhos das mulheres entre 15 e 45 anos. Veja só, o período de fecundidade de uma mulher, ele varia entre os 15 e 45 anos, em média, se ela não tiver nenhum problema de saúde. E nesse caso, a gente vai medir a taxa de fecundidade de acordo com os dados, né? Quantas mulheres nesse período, nesse intervalo de 15 e 45 anos, têm filhos, quantos filhos ela tem, né? E por que elas tiveram ou deixaram de ter, tá certo? Aqui embaixo eu tenho um gráfico mostrando a redução da extrema pobreza. Se vocês observarem, a Índia, né, reduziu bastante a extrema pobreza nos últimos anos. O intervalo de 1981 a 2010 é um intervalo considerável de 30 anos, tá? A Índia e a China são grandes exemplos da redução desse número de extrema pobreza. Isso devido ao seu crescimento socioeconômico. E a gente só tem a noção desse dado se a gente analisar essas pesquisas que são realizadas, tá bom? Mortalidade infantil é o número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida, medida a cada 100 ou a cada 1000 crianças nascidas, depende do Instituto de Pesquisa. Já a expectativa de vida é a idade média que a população alcança. E se a gente for analisar, algumas regiões brasileiras já atingiram uma expectativa de vida de 75, 76 anos. Vai depender muito da qualidade e do desenvolvimento socioeconômico dessas regiões. Mas se nós formos comparar
com outros países, como o Japão, por exemplo, que já ultrapassou os 85 anos de idade, a gente vai ver que ainda existe uma diferença considerável. E essa diferença, ela aumenta muito se você comparar o Japão com alguns países africanos. E por que isso ocorre, pessoal? Porque o Japão é um exemplo de país central desenvolvido, que investe na saúde, né, e que dá uma qualidade de vida melhor à sua população do que os países da África, né? Essa diferença ela é bastante significativa. Então, a expectativa de vida vai estar atrelada principalmente à qualidade de vida que aquele país, aquela população residente naquela região vai obter, tá bom? No geral, quando eu falo que a idade média que a população alcança, alguns alunos dizem assim: ah, professora, mas a minha avó tem 92 anos. Tudo bem, a sua avó não está na média nacional. A média no Brasil, no geral, gira em torno de 75 a 77 anos, tá bom? Crescimento vertical é a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes, tá? Isso em determinado período, considerando. E aí vamos falar um pouco de migrações e crescimento, mas eu preciso lembrar uma coisa a vocês. Migrações a gente vai tratar especificamente em uma aula só, porque é um tema muito importante, inclusive já foi tema de algumas redações de vestibulares, e é bom ficar atento a isso, tá? Basicamente, migrações são os movimentos duradouros que a população faz, de partida ou de chegada em determinada região. Imigração com I é a entrada de população em determinada região. Emigração com E é a saída de população dessa região. Então, o crescimento horizontal ou saldo migratório vai ser a diferença entre as imigrações, as entradas da população, e as emigrações, as saídas. Se eu tiver essa diferença, aí eu vou ter um crescimento horizontal positivo, né? Se a entrada, a imigração for maior que a saída, a emigração, o crescimento é positivo. Se a entrada for menor, né, do que a saída, ou seja, se a imigração for menor que a emigração, aí o crescimento vai ser negativo, tá bom? E o crescimento vegetativo, que é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Lembrando que, no geral, esse cálculo é feito com duração de cerca de 1 ano. Aqui abaixo eu tenho um mapa que vai mostrar os continentes e o posicionamento em que eles se encontram. Exemplo, a Ásia é uma área de migrações. Já a Europa está passando pela transição demográfica. Os Estados Unidos, a América do Norte ali, já é uma área de demografia, eles recebem muitos migrantes, tá? Ao passo que a África apresenta a densidade demográfica como característica. Então, são todos conceitos que nós vamos aprender, nós vamos entender, e vocês vão visualizar isso melhor nesse mapa, tá bom? Bônus demográfico. Ocorre essa situação em que a população ativa, com potencial para ocupar postos de trabalho e mercado consumidor, vai superar os inativos, que são as crianças e os idosos. E por que crianças e idosos é considerado população inativa? Porque ele já não contribui, né, no mercado de trabalho. Os idosos, aposentados, e as crianças ainda não entraram no mercado de trabalho. Então, existe um bônus demográfico para uma determinada região quando a população daquela região é uma população jovem que ainda está no mercado de trabalho, que ainda vai demorar para se aposentar, tá certo? Aí a gente diz que nós temos um bônus demográfico. O Brasil passou por esse período, né, na década de 80, 90, mas atualmente a gente já está com uma população envelhecida, tá? E daí vem a crise na chamada Previdência do Brasil, que acarretou na seguinte reforma que nós tivemos ano passado, uma reforma tão conturbada, né? Porque a reforma que foi passada nessa atual gestão, ela privilegia pequenos grupos de pessoas, de trabalhadores, como políticos, militares, né? Alguns servidores do judiciário, e ela penaliza a boa parte da população brasileira, né? A maioria, que é aquele trabalhador, que é o teu pai, tua mãe, né? Sou eu, são os colegas, que vão demorar mais para se aposentar, vão pagar mais para se aposentar, para cobrir o rombo da Previdência, não é? E isso acontece em boa parte dos países. Só que nesses países da Europa, por exemplo, a reforma foi feita não privilegiando grupos, ela foi feita de acordo com o geral da população. E no Brasil, ela privilegiou os políticos, os servidores do judiciário e os militares.
como bem quis o atual governo brasileiro, tá bom? Isso foi só uma lembrancinha para vocês do momento que a gente está vivendo em questões demográficas. O crescimento total, né? Existe uma diferença entre o crescimento vegetativo e o saldo migratório, e essa diferença vai ser justamente o crescimento total de uma região. E a total de população, né? O crescimento total somado à população residente. E aí vem uma lembrança aqui abaixo sobre o efeito de envelhecimento da população. Benefícios para quem tem mais de 90 anos é o que mais cresce, ou seja, as pessoas com mais de 90 anos, elas dependem mais dos benefícios sociais que a população pode ter, tá bom? Até os 59 anos, a variação é de 4,3%, mas aos 90 anos, os benefícios atingem 49,2%. Isso é um número alto. Quanto mais envelhecida a população, mais despesas a gente vai ter para a sociedade. E aí a gente tem a transição demográfica, que é a passagem de uma situação de alta taxa de natalidade e de alta taxa de mortalidade para uma situação de estabilidade, através de baixos índices de natalidade e de mortalidade. O Japão é um exemplo de país que apresenta um estágio avançado dessa transição com grande envelhecimento. Então, primeiro um país vai ter uma pré-transição com uma alta taxa de natalidade, depois ele passa por uma primeira e segunda fase, que é a taxa de natalidade e mortalidade vão se equilibrando, e por fim a gente vai ter uma terceira fase, que é justamente através dos baixos índices de natalidade e a expectativa aumentando, ou seja, o crescimento é quase zero e vai havendo uma estabilidade nessa população, como bem exemplificou o caso do Japão aqui. E aí nós vamos ter as questões das migrações. A gente vai ver migração melhor quando a gente for estudar especificamente ela, mas eu vou só dar alguns conceitos principais para a gente já partir para a aula de migrações um tanto quanto informado, tá bom? As migrações externas, que são os movimentos intracontinentais ou intercontinentais, exemplo, brasileiro indo para os Estados Unidos, tá? As migrações internas, que são os movimentos intrarregionais ou interregionais, é um recifense indo morar em São Paulo, por exemplo. O êxodo rural, dos movimentos duradouros no sentido campo-cidade, quando a gente tem um sertanejo saindo da área rural e buscando as capitais, né, Recife, Fortaleza, Salvador, ou mesmo cidades maiores como São Paulo e Rio de Janeiro, justamente em busca desse campo de trabalho. O êxodo urbano, que são os movimentos duradouros, mas aí é um sentido contrário, tá? O êxodo urbano é quando eu saio de Recife e vou morar no sertão, por exemplo, ok? Migrações pendulares, elas são sazonais, que são realizadas em determinado período do ano, em virtude de fatores naturais ou econômicos, como agricultores no sertão do Nordeste que migram sazonalmente, né, a cada período do ano, de acordo com a seca ficando mais intensa ou não naquela região. A transumância, nome interessante, né, mas de vez em quando ele cai no vestibular, é importante ficar atento. O deslocamento relacionado aos pastoreios, que migram de acordo com as necessidades dos rebanhos e a oferta de recursos como água e pastagem. Isso mudou um pouco, porque hoje em dia a nossa criação de gado ela é feita como um agronegócio, né, de forma extensiva, de forma profissional e até industrializada, tá bom? As migrações diárias, né, quando alguém sai, por exemplo, urbano, são os movimentos realizados a partir das chamadas cidades dormitório em direção ao local de trabalho. Paulista, por exemplo, durante muito tempo foi uma cidade dormitório, as pessoas dormiam em Paulista e trabalhavam em Recife. Urbano-rural, movimentos realizados pelos trabalhadores volantes, também conhecidos como os boia-frias, né, que saem em busca de trabalho em algumas fazendas ao longo de um período de ano. Recreação e turismo, movimentos diários, semanais ou mensais, com o objetivo de lazer, encontros familiares ou círculo de amizades. É aquela viagem que você faz, por exemplo, migrando e retornando. Essa foi a nossa aula sobre os conceitos principais de demografia. Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Fixem bastante, porque a gente tem informações importantes para o vestibular de vocês nessa aula, tá bom? Até a próxima.